Graça e paz, igreja. Vamos nos colocarmos de pé e vamos começar o culto desta noite louvando a Deus, porque Deus está aqui. Sejam dadas a Jesus, seja o nome do Senhor louvado eternamente, seja louvado o nome de Deus. Amados de Jesus Cristo, nós vivemos em um mundo que vive em depressão, e eu converso com muitas pessoas, e muitas pessoas falam para mim que elas não têm valor. Mas, amados de Jesus Cristo, nós temos Jesus as nossas vidas, fomos comprados com o seu precioso sangue, pelo seu imenso amor, e é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então eu quero que você diga para você mesmo que você tem valor. Eu quero que você diga para você mesmo que o Espírito Santo habita no seu coração. Eu quero que você valorize o Espírito Santo na sua vida. Esse cântico diz: quero que valorize o que você tem. Você é um ser. Você é alguém tão importante para Deus. E é verdade, você é importante para Deus. E quero dizer também que você é importante para nós da igreja. E quero vos dizer que todos vocês são muito importantes para mim, para minha esposa e para minha família. Vocês têm valor. O Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem.
Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso, levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. 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 Reconhecendo o valor que você tem, mova-se em busca de almas perdidas, porque o Espírito Santo se move em você e através de você. A oração do salmista, do seu arrependimento, foi pedir para Deus criar nele um coração puro, um coração novo. Amados de Jesus Cristo, pureza, santidade, fidelidade a Deus é o desejo do coração de cada crente, de cada servo de Deus que quer se aproximar de Deus e ouvir e atender a voz de Deus. Que você possa estar cantando, querendo e recebendo um coração novo.
Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova o espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Ore ao Senhor, clama ao Senhor, receba um coração novinho em folha. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova o espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Se você quer ser um homem segundo o coração de Deus, dá um glória aí.
Deus abençoe. Seja, é possível, tudo é possível ao que crê. Descansarei. Ah, nós temos um abrigo perfeito. Deus é o nosso abrigo, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro. Deus está sempre pronto a nos abençoar. E que a bênção de Deus esteja com você, esteja em você. E que a bênção de Deus passe através de você para todas as pessoas com as quais você vai se encontrar, se vida tiver nessa semana. Que Deus te abençoe, prospere o seu caminho, abra os portais, tudo aquilo que o inimigo tem fechado, que o Senhor possa, em nome de Jesus, quebrar os ferrolhos e abrir as portas, e que você siga em frente, que você prospere no nome de Jesus. Amém. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu vou. Segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei,
Ó, Pai querido, obrigado por mais oportunidade que o Senhor Deus nos dá de estarmos louvando ao Senhor nessa hora, de estarmos na tua casa, o Senhor Deus ter aplainado os nossos caminhos, o Senhor Deus ter enviado o seu único filho, e esse único filho morreu na cruz do Calvário e verteu todo o seu sangue em prol da minha vida e prol das nossas vidas. Obrigado, Pai querido, por esses louvores que entoamos ao Senhor, mesmo sendo imperfeitos e pecadores diante de Ti, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. E que esses louvores do Senhor Deus possam receber com aroma suave, Pai. Obrigado, Pai, por essa igreja. Obrigado também, Pai querido, por hoje comemorarmos, Pai, o Dia dos Pais. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor Deus tem estado conosco nas horas das tempestades. Às vezes umas tempestades tão revoltas, que às vezes pensamos que não tem solução, mas com o Senhor no nosso barco, tudo vai muito bem, e as coisas serão resolvidas, mas não no tempo do Senhor, não é no meu, no nosso tempo, mas é no tempo do Senhor. E obrigado, Senhor Deus, por descansarmos em Ti. Essa é uma oração que faço mais uma vez com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Como dito na oração da Ludmila, hoje foi comemorado o Dia dos Pais. E pode ser que você, como pai, está triste por não ter recebido a congratulação e a felicitação de um filho, de uma filha, mas isso não o torna não pai. A rebeldia de um filho e o irreconhecimento deles e tudo aquilo que você fez para que o seu filho viesse, tudo aquilo que você faz para abençoar a vida do seu filho, ainda que não haja reconhecimento e que não haja felicitação, não tem problema nenhum. Você é um pai. E eu tenho certeza que você sempre deu o melhor de você. E sempre quis o melhor para os seus filhos. E sempre quis o melhor dos seus filhos. Parabéns, papai. Você é um paizão. Deus abençoe você no nome de Jesus Cristo. Quem vive esperando reconhecimento e congratulações, vive triste e emburrado. Nós fazemos mais do que a nossa obrigação. Nós doamos as nossas vidas. E a paternidade, ela nunca termina, né? Ela não tem um período para ser pai. Ser pai é sempre. Ontem aqui, vendo o chapéu do meu velho pai, que dia 31 de julho de 1995 foi chamado pelo Senhor, eu não me contive. Ele continua sendo meu pai. Aqueles conselhos que ele me deu continuam sendo válidos até nesse pós-modernismo que nós estamos vivendo. Eu gostaria de poder ter meu pai para ter ele junto ao meu lado, para continuarmos a nossa amizade, porque é muito bom ter um pai, e um pai que temia ao Senhor e que nos ensinávamos a andar no caminho do Senhor. Há rebeldia, há ingratidão, mas nós somos pai. Parabéns, pais. Deus os abençoe. As crianças e os juniores têm uma felicitação para dar aos pais por intermédio de cânticos. Vocês são bem-vindos.
amigos de todo jeito, pra todo gosto. Mas meu melhor amigo é meu pai. Sabem por quê? Porque ele sempre está comigo. Tenho um amigo que sempre está comigo, presente no bondoso Criador. Eu tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo no braço da família. Eu não sabia de nada, mas ele já me amava e me ofertava a sua companhia. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Sua vida me conduz ao braço de Jesus, a quem eu amarei até o fim. Tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo no braço da família. Eu não sabia de nada, mas ele já me amava e me ofertava a sua companhia. Meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Sua vida me conduz ao braço de Jesus, a quem eu amarei até o fim. Quem eu amarei até o fim. A quem eu amarei até o fim. Eu te amo mais. Feliz Dia dos Pais. Sou eu? Sou eu o quê? Muito obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe as vossas vidas. Continuem cantando, se possível, todos os domingos. É uma bênção ter vocês aqui. Já pode ir preparando o Abraão para o ministério. Vai ser um grande pastor. Leva jeito.
já tem um nome abençoado, né? E é um menino exemplar. Deus abençoe. Ô, amados do Senhor Jesus Cristo, nós estamos na série de mensagem Deus nos chamou. Creio eu que é a 22ª mensagem que nós estamos falando acerca do chamado de Deus. E tem muitos personagens bíblicos dos quais já falamos e ainda temos para falar. Em todo chamado há um propósito. E todo o chamado, aquele que é chamado por Deus, tem uma obrigação, tem uma missão, tem uma responsabilidade. E em meio a essas questões do chamado de Deus com propósito, tem a ver com a situação e a condição do povo, seja ela social, seja ela espiritual. Deus tem propósitos. E do personagem que nós vamos falar agora, e eu creio que dá para resumir esta pessoa em uma mensagem de 3 pontos, falada em 3 momentos, a respeito do chamado de Samuel, que foi entregue para ser criado por Deus. E mesmo sendo criado por Deus, com o propósito de Deus na vida de Samuel e na vida do povo, o propósito era chamar a atenção da nação, que caminhava a passos largos para se distanciar de Deus. Toda a história que os irmãos conhecem, a oração de Ana, esposa de Eucana, que tinha Penina, outra esposa, já é conhecido da igreja, já é conhecido de você, que é estudioso da palavra de Deus. Mas o que vamos falar na adolescência de Samuel, entre 14 e 15 anos de idade, que já servia ao Senhor, servindo ao profeta do Senhor, na casa do Senhor, quando dormia, a ouvir 3 vezes um chamado e se confundido com aquele que o criou e o ensinou a servir, mesmo não servindo da forma como Deus gostaria que servia. Na sua velhice foi fazendo concessões aos seus filhos, mas Deus precisava restaurar o serviço ao Senhor, a santidade ao Senhor e a corrigir o povo que se desviara do caminho de Deus. Nós temos um texto áureo que está em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, e que isso fique bem claro na sua mente, na sua ideia, de que você não pode parar, você não pode descuidar, você não pode estar displicente, mas firme, no firme propósito de até que o Senhor nos chame. A nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Hoje postei na União Masculina e nas Mulheres Cristãs em Missões
O primeiro sacrifício da ovelha vermelha que foi feito no Monte das Oliveiras. E eu creio que essa é aquela ovelha que veio, aquela novilha das 5 que vieram do Texas, nos Estados Unidos. E já começou o sacrifício. E esse sacrifício, creio eu, que já é para a construção do 3º templo. Falta só o acordo de paz a ser estabelecido. Você está vendo Trump aí, lá no governo do Iseua, dando taxações, querendo fazer um movimento mundial para que haja uma paz. Nesta semana havia o seu genro indo até Netanyahu para a promoção da paz. Trump deu liberdade para Netanyahu exterminar o Hamas, acabar o serviço, e aí há reuniões e mais reuniões para o estabelecimento da paz entre as nações. Havendo o estabelecimento da paz, que é momentânea, que é temporânea, aí vem o anticristo. O 3º templo está reerguido, o sacrifício voltou, e essas coisas, elas estão muito próximas. E eu não sei o que você está pensando, o que você está fazendo. Amados, nós vivemos, nós temos sonhos. E os sonhos que nós temos são além desta vida. Mas nós temos alguns sonhos. Mas o mundo vai acabar. Por que concretizar sonhos? Porque a vida ainda não acabou. Continuemos a trabalhar, continuemos a comprar, continuemos a vender, mas não deixemos de maneira nenhuma de se cuidar, de ter o cuidado de ter a nossa vida nas mãos de Deus, que a nossa pátria não é aqui, ela é eterna. E tudo está se cumprindo na palavra de Deus. Sair de um curral em uma ordenha de vaca, ainda quero levar alguns homens lá no sítio do irmão Marcelo. Ele coloca um tanto de café assim em um copo e vai lá no teto da vaca e você toma aquele leite quente. E antes de vir embora, disse para o irmão: ponha em ordem a tua casa. Ponha em ordem a tua vida. Jesus está voltando. É o mesmo que eu digo para você descuidado. É o mesmo que eu digo para você relapso. É o mesmo que eu digo para você morno. Ponha em ordem a tua vida. É necessário que você se prepare para se encontrar com o teu Deus. Endireita o seu caminho. Endireita a sua história. O inferno é terrível. No céu não entra religioso. No céu entra salvo. No céu entra aqueles que perseveram por entrar. O céu é daqueles que querem ser santos, querem errar menos, de homens e mulheres que se arrependem, de homens e mulheres que se santifiquem. Mas nós estamos falando sobre Samuel, e nós estamos falando do chamado tríplice de Samuel, que está em 1 Samuel, capítulo 3, de 4 a 10. 1 Samuel, capítulo 3, de 4 a 10. O Senhor chamou Samuel. Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E correndo a Eli, disse-lhe: eis-me aqui, porque tu me chamaste.
Mas ele disse: eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele, levantando-se, foi ali e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu o velho profeta Eli que o Senhor chamava o menino. Pelo que ele disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi Samuel e deitou-se no seu lugar. Depois veio o Senhor, parou e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Oremos. Santo Deus, eterno e glorioso Pai, Pai nosso, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, Pai de favor, Pai de perdão e de bênçãos. É o Senhor quem chama, é o Senhor quem escolhe, é o Senhor que tudo vê, é o Senhor que não tem prazer na morte dos ímpios, é o Senhor que não tem prazer na morte dos servos que se dizem do Senhor e se afastam do seu caminho para trocar, Senhor Deus, do maná que desce dos céus pela bolota que os porcos comem. Que o Senhor tenha misericórdia das pessoas que se afastaram de Ti e que vivem uma vida distante do Senhor, do seu querer e da sua vontade. Mas o Senhor continua a chamar e as pessoas continuam a confundir-se com o tanto de vozes que tem neste mundo e sempre incorre para a pessoa errada. Tenha misericórdia destes nesta noite, neste culto, em o nome de Jesus. Amém. Oh, amados de Jesus Cristo, o que vemos aqui no texto que lemos é que Samuel não só tem prontidão em ouvir a voz de Deus, mas tem prontidão em atender o chamado de Deus. Em todas as vezes, mesmo não entendendo e não conhecendo a voz de Deus, prontamente ele se pôs em pé e foi ao encontro daquele que julgava ser quem o chamava. Amados de Jesus Cristo, quando somos chamados, muitas vezes respondemos procrastinando para tardiar o chamado. E quantos de nós agimos assim? Já vou. Quantos de nós dizemos assim? Espere um pouquinho. Quantos de nós somos chamados pela segunda vez e dizemos: já vou, já estou indo,
Eu já disse que estou indo. Daqui a pouquinho eu estou indo. Mas também há aqueles que ouvem o chamado e dão de costas e dão de ombros. Eu creio que todos nós que estamos aqui, longe da vista daquele que chamava, é muito comum hoje as pessoas dizer a outrem: tô nem aí. Até com musiquinha. Tô nem aí. Mas aqui nós estamos vendo o Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de todas as coisas, que é santo, 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 eternamente santo, chamando, não para pedir auxílio, mas para ordenar e para ungir, para ir de encontro a uma nação que tropeça, que erra e que peca e que se distancia. E o chamado de Samuel começa no lugar onde ele servia com o profeta, do qual ele aprendia o ofício de profeta, e na família do profeta. Tanto é que você, leitor da palavra de Deus, ao ler o texto da palavra de Deus, você vai ver que depois que Eli orienta a Samuel a dizer: se te chamar outra vez, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus fala com Samuel, mas não fala com o profeta Eli. Fala com um menino, mas não fala com um velho profeta. Não, porque quando o profeta envelhece, ele perde o seu valor, mas o profeta perde o seu valor quando não dá valor à voz de Deus, à ordenança de Deus, ao querer de Deus, à vontade de Deus, a fazer a sua vontade própria, a ceder à vontade dos filhos, a ceder à vontade dos seus, a passar a mão na cabeça e a não obedecer à voz de Deus. A voz de Deus fala tão alto, e ela é tão imperativa e poderosa, que ela cala todas as outras vozes. A correção do Senhor começa em casa. Não é porque são meus filhos que a tratativa que eu tenho para com eles deve ser diferente da tratativa que eu tenho para com os outros. Tratando a todos de igual modo, com respeito, com cordialidade e com consideração, mas com verdade. É a Samuel que ele chama, porque alguém entregou aquele que era o seu primeiro e único filho ao Senhor, cumprindo uma promessa feita, um propósito feito. E há 14, 15 anos depois do desmame, ele está deitado, cansado dos seus afazeres diários, mas Deus está acordado. Deus não dorme. Deus não permanece mudo. Deus fala. Deus não olha para as coisas que acontecem e deixa acontecer. Ele chama a atenção, porque quem ama, corrige. Ó amados de Jesus Cristo, a prontidão em ouvir e obedecer a Deus de Samuel vem como uma resposta à condição espiritual do povo escolhido, do povo de Deus. Em um período próximo de a arca do Senhor
ser levada pelos filisteus. Depois de sucessivas coisas que aconteciam como consequências do pecado daquele povo. Mas Samuel, na sua missão profética, andou pelo território todo, falando sobre o Senhor e a repreensão do Senhor e o juízo do Senhor. Há igrejas nesta hora que estão cheias de pessoas carregadas de pecado, escondidas em meio à multidão, em adultério, em toda a prática de vício, e que ao entrar lá naquela igreja desconhecida, porque agora, pasmem, os irmãos, os cultos são a luz negra, em paredes pretas, sem que ninguém identifique ninguém, em meio à multidão, com kit, ceia, a entrada para que todos peguem, para que todos pequem. E há shows, e há eventos, e há popstars, pastores, que cobram ingresso. E pasmem, tem pessoas que pagam para ouvir coisas agradáveis aos ouvidos, mas onde se prega a palavra, há vários assentos vazios. Aqui nunca ninguém pagou nada para entrar. Aqui tem gente que está há muitos anos aqui e nunca deu nada, nem a sua própria vida. Oh, amados de Jesus Cristo, prontidão é a resposta a uma necessidade espiritual da época do povo e da nação de Israel. Mas precisava de uma restauração. Precisava de que a fidelidade de Deus, para que o povo pudesse voltar a ter um relacionamento genuíno com Ele. Quando o povo peca, não tem mais relacionamento. O relacionamento é rompido. Não há mais obediência, não há mais temor, não há mais amor a Deus. Acaba não mudar. A carne é fraca. É nesse tempo que Deus levanta Samuel para ser a boca de Deus ao povo. Porque Deus não fala com a nação. Ele não usou um megafone para falar: Israel, Israel, você está errado. O caminho que você está seguindo é caminho de morte. Eu te trouxe para uma terra que emana leite e mel. Em vez de vocês me honrar, em vez de vocês me servir, em vez de vocês me adorarem, vocês estão adorando outros deuses. Vocês estão fazendo tudo aquilo que dá na vossa cabeça e julgam estar certos. Por que Deus chamou um menino? Porque o outro era velho? Não, porque havia pecado na casa do outro. Que os filhos de Eli esperavam as mulheres a saírem da adoração para adulterarem com elas. Que metiam o garfo lá na panela do sacrifício e comiam os melhores pedaços. Cães gulosos. E o profeta vendo tudo e fazendo vistas grossas. Você pode ser desapercebido pelos homens, mas não se passa desapercebido diante de Deus, nunca. O Senhor sabe, o Senhor ouve, o Senhor vê. Prepara-te para te encontrar diante de Deus. Estava em uma casa e participei de um culto com um personagem. Vai todos os dias que eu estou lá na cidade beber com o seu amigo, que é o dono da casa onde eu estou.
Naquele dia ele estava de paletó e gravata, com o seu instrumento, e fez uma oração que, se eu não conhecesse, eu choraria de tão linda que é. Deus não nos chamou para ser religiosos, Deus nos chamou para ser santos, em toda a nossa maneira de viver. Aqui na igreja é muito fácil ser crente. As mulheres colocaram os véus lá na sua cabeça. E ali, uma que levou o Zé Pilintra como presente para o dono da casa de onde eu fico, estava ali cantando os hinos do inário deles, que também bebe pinga com o seu marido. Ser religioso é fácil. Os outros não convivem com a gente. Não sabem quem nós somos na nossa casa. Aqui todo mundo é santo. Deus nos chamou para ser santo na nossa casa. Deus nos chamou para ser santo no nosso trabalho. Deus nos chamou para ser santo em todos os lugares onde nós vamos. Deus não nos chamamos para ser religiosos. Deus nos chamou-nos para sermos os seus servos e fazer a sua vontade. O amado de Jesus Cristo, nós vemos, além da resposta, um chamado pessoal, um chamado direto de Deus. Não é Deus que chamou você por tabela, para que outro dissesse para você: Deus me chamou para falar para você. Deus me manda te dizer. Deus tem um recado para você. Deus não manda recado. Deus chama você porque Ele tem um propósito na sua vida. E tem um propósito através da sua vida. E não dá a ninguém a autoridade de te dizer: Deus me mandou te dizer. E aí tem gente que vem de tantos lugares de dizer para a pessoa: Deus me mandou aqui para te dizer isso. Porque Deus falou com Samuel, e Samuel vivia na presença do Senhor. E Deus não fala comigo, porque Deus não fala com você. E precisa de alguém vir de algum lugar dizer: Deus me mandou. Deus não manda recado. Samuel ainda era menino. E ele tinha um aprendizado que deveria ser através da obediência, que tinha que ser através do discernimento. É um aprendizado por um chamado pessoal de Deus, como uma resposta à necessidade espiritual de um povo da época. E Deus chama homens hoje, porque há necessidades espirituais na vida das pessoas hoje. Não é eu que me levanto e digo: eu vou ser, agora eu vou falar. Conversando com alguém outro dia, me prestou um grande favor, do qual sou grato. Ele disse para mim: eu vou ser pastor também. Pode ir, irmão. Deus te abençoe. Deus chamou você? Ah, não precisa. Ah, então tá bom. Pode ir, meu irmão. Ó, amados de Jesus Cristo, nesse texto que nós lemos em 1 Samuel, capítulo 3, de 4 a 10, o Senhor chama a Samuel por 3 vezes. E você pode dizer assim:
Mas precisava chamar 3 vezes? Se fosse eu entenderia na primeira vez. Deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus aqui. Quantas vezes Deus tem te chamado e você tem dado de ombro? Quantas vezes Deus tem te chamado e você tem dito agora, é cedo ainda, eu sou muito novo, não é hora ainda, deixa eu curtir. Tem tanta coisa para mim fazer nessa vida ainda. Quando eu ficar mais velho, quem sabe, Senhor, eu vou te servir, mas com uma condição, hein? Se o Senhor fizer isso, fizer aquilo outro. Você viu a prontidão de Samuel? É primeiro em ouvir. Pega um cotonete espiritual agora, em nome de Jesus Cristo. Soca nesse ouvido seu, cheio de cera. Limpa os ouvidos, abre os ouvidos. Pede para que o Espírito de Deus limpe o seu coração. Esclareça-te. Limpa a sua mente. Confesse o seu pecado. Se arrependa. Seja lavado no sangue de Jesus Cristo. Se limpe. Se é uma ovelha perdida, passe pela tosquia. Tira os carrapichos. Os carrapatos. Que Deus quer falar com você. Este texto é escatológico, está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, esse alguém é você, esse alguém sou eu, esse alguém somos nós. Ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei nele, serei com ele, e ele comigo, e nele farei morada. Você não quer que Deus more na sua vida. Não dá para você beber pinga. Deus não quer que Deus more, você não quer que Deus more lá na sua vida, porque não dá para você pular cerca. Você não quer que Deus more lá na sua vida, porque não dá para você enganar os outros, não dá para você roubar, não dá para você pintar e bordar. Que é o Deus que está te chamando para você ser santo, para você endireitar o seu caminho, para você se arrepender dos seus pecados, para você fazer a vontade dele, porque a sua vontade é péssima, que a sua conduta é um lixo, e você rota que é mais santo do que muitos santos, que é mais crente do que muitos crentes, que é mais crente do que muitos pastores. Vai se encontrar com todos aqueles que você julga no inferno. Para onde você vai? Vai se surpreender quando chegar no inferno, e aqueles que você julgava que não estariam lá no inferno não vão estar, mas você vai estar. Sepulcro, caiado, raça de víbora, endireita a sua vida. É assim que Deus falou para Samuel falar à nação: endireita o seu caminho. A nação, povo de Deus, nação escolhida. Mas se Deus levantou a Samuel porque o povo tinha errado o seu caminho. Deus não te chamou para ser juiz de ninguém. Ele te chamou para você olhar para dentro de você e ver o seu caminho mau e ser guiado pelo caminho eterno. A orientação de Eli, em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9. Eli, mesmo sendo velho, ainda sabia que Deus falava. E com quem falava, ainda não tinha ouvido a voz de Deus, e é a terceira vez que ele ouve. Então Eli orienta Samuel a dizer: fala, pois o teu servo ouve. Quando ouvisse a voz novamente. A resposta de Samuel, amados, de Jesus Cristo.
é aquilo que declara a importância de ouvir a voz de Deus. Porque em 3:10, ouvir a voz de Deus permite que os indivíduos compreendam os planos divinos para suas vidas e recebam orientação em momentos de dúvidas e de dificuldades. A importância de ouvir a voz de Deus em 1 Samuel 3:10, quando o Senhor chama pela terceira vez, Samuel, seguindo a orientação de Eli, responde com prontidão e obediência: eis-me aqui. É na hora. Eis-me aqui para quê? Para fazer não a minha vontade, mas para fazer a sua vontade. Não para fazer o meu querer, mas para fazer o seu querer. Eu estou aqui para gastar a minha vida ao seu serviço e para o seu louvor e para fazer conhecido o seu nome em toda a terra. A voz, a sabedoria e discernimento ao ouvir a voz de Deus. As pessoas desenvolvem sabedoria e buscam o direcionamento para tomar decisões sábias e evitar caminhos errados. Ah, quantas decisões nós tomamos! E que se nós mesmos que tomamos as decisões e não dessem certo, sofreríamos. Tudo bem. Mas às vezes as decisões que nós tomamos, o nosso querer, a nossa ambição, a nossa vontade, estraga com a vida de muita gente. Então nós precisamos saber ouvir a voz de Deus e ter discernimento para tomar atitudes, para fazermos as coisas. E é com essa prontidão e com esse discernimento e com essa obediência que Samuel decide se prontificar e dizer: eis-me aqui. É para o que o Senhor quiser. É onde o Senhor me mandar. É do jeito que o Senhor disser. Eu vou cumprir. Eu sou o seu servo. O Senhor é o meu Senhor. Ao ter direção e propósito, ao ter sabedoria e discernimento, nós temos proteção e bênçãos. Aquele que nos chamou, ele nos protege. Aquele que nos chamou, nos livra de todo mal. Aquele que nos chamou, nos livra do maligno. A obediência à voz de Deus vem caminho para a proteção divina e para a manifestação de bênçãos em diversas áreas da vida. Orava em uma mesa na sexta-feira, em uma casa que em uma madrugada eu já havia orado, e dizia para o mesmo Deus a quem amo e sirvo, e servia: já orei aqui, Senhor, ao Senhor pela madrugada, e agora oro de novo, Senhor, que o teu servo põe em ordem a sua casa, que o teu servo case com a mulher que ele diz que é sua esposa hoje, e que ele possa ser curado, e que ele possa voltar a ser bênção nas tuas mãos. No meio do mato, na casa do indivíduo, na presença da nova esposa do indivíduo, porque a velha já Deus levou. Com uma criança no útero da
mulher que ele convive, e disse: Senhor, o Senhor já disse que a mulher sábia edifica a casa e que a tola derruba com as próprias mãos. Tenha misericórdia dessas pessoas aqui no nome de Jesus. Peguei o leite que você tomou hoje pela manhã aí no café e continuei a minha jornada. Por quê? Porque a proteção de Deus, a obediência à voz de Deus é um caminho para a proteção divina e para a manifestação de bênçãos em diversas áreas da vida, a começar pela vida pessoal, a começar pela vida emocional, a começar pela vida espiritual, conjugal, social. Amados de Jesus Cristo, quando eu me submeto, quando eu digo: Senhor, eis-me aqui, e eu tenho prontidão e obediência, eu cresço espiritualmente. Há muitas crianças espirituais e recém-nascidos na igreja, e são velhos de igreja, mas continuam crianças que não crescem na graça, que não crescem no conhecimento, que têm resistências, porque acha que deve ser desse jeito. Como que você vai dizer como tem que ser o evangelho? Você tem que ser o que o evangelho diz para que você seja. Mas o evangelho, mas a palavra. Na repreensão, a pessoa disse para mim: o senhor sabia que eu cumpro meu propósito há 10 anos de aos sábados não andar de cavalo? Não. O senhor sabe que às quartas-feiras eu não como carne? Não. O senhor não sabe, o senhor não sabe, o senhor não sabe. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Ó Deus, eu sou santo porque eu não ando a cavalo sábado. Ó Deus, eu sou santo porque eu não como carne. E uns frangão desse tamanho no quintal, uma boiada bonita, búfalo no outro pasto, porco cevado no chiqueiro. Não é pelo comer e pelo beber, não é andar a cavalo ou andar a pé. Eu não como carne, mas vivo em adultério. Eu não como carne, mas vivo em fornicação. Eu não como carne, eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas eu não caso. O que Deus colocou lá no meu coração é aposentadoria. Se ele casar, ele perde a pensão da mulher. Mila, se você morrer e eu estiver vivo ainda, sua aposentadoria rodou. Vou casar. Mas não vou botar dentro da minha casa qualquer rabo de arraia, não. E se eu morrer, faz a mesma coisa. Oh, amados de Jesus Cristo, quando nós temos crescimento espiritual, é porque nós estamos dispostos, temos a disposição para ouvir e obedecer a Deus. E aí, na obediência a Deus, eu cresço espiritualmente e eu tenho maturidade. Maturidade espiritual, o que muitos crentes hoje em dia não têm mais, que são rebeldes, porque são meninos, porque são, e aí a gente vai colocando. Samuel era menino, ouviu, se prontificou e serviu. A importância da prontidão para ouvir
a voz de Deus e obedecer o seu chamado. Em primeiro lugar, é sempre, irmãos, estarmos atentos à voz de Deus. Em segundo lugar, termos disposição de obedecer o seu chamado. E nunca deixar de seguir as instruções de Deus. Obediência traz bênçãos e discernimentos para toda a vida. Cresça, mas ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você não precisa ser religioso, você precisa ser santo, você precisa ouvir a voz de Deus, endireitar o seu caminho e não ter esse negócio de não andar a cavalo. Hoje eu não vou de Fiat branco para ir à igreja, não. Hoje eu vou com a Kombi. É um propósito que eu fiz com Deus. O Fiat eu não preciso empurrar, mas para ir com a Kombi eu preciso. Então eu vou empurrando a Kombi e vou ser abençoado. Ô igreja, eu às vezes sou impelido a não fazer apelo. Eu fico envergonhado quando chamo pessoas para vir à frente. E aí fica pessoas estáticas, imóveis, lá no lugar. Tem umas que saem e que dão as costas. Eu não estou chamando você para vir à minha frente, a minha presença. Eu sou, olha só para mim. A câmera consegue pegar aí, Alex? Sempre corta a canela, né? Quando tem um apelo, tem um chamado. É para você ouvir, vir, se prostrar, esvaziar-se do eu, para tomar uma decisão, para seguir uma nova vida daqui para frente, para não ser mais o que você tem sido, para não fazer mais o que você tem feito, para não se comportar mais como você tem se comportado. Será que é porque eu não chamo 3 vezes? Ou é porque você é de dura serviço? É porque você dá de ombro para tudo que se fala? Fique em pé, igreja. Santo Deus, Pai de todo poder e de toda glória, o Senhor continua chamando, o Senhor continua falando, o Senhor tem proteção, o Senhor tem sabedoria, o Senhor tem discernimento, santidade para derramar sobre a tua igreja, sobre o teu povo. O Senhor pode mudar a vida do teu povo e o teu povo ser a boca do Senhor, falando a tua palavra e ajudando na mudança da vida daqueles que estão a passos largos para o inferno. É uma igreja de periferia, é um povo simples, mas um povo que quer ouvir a sua voz, está pronto a te obedecer e a te servir, custe o que custar. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Você nem precisa se sentar, você que vai participar da ceia.